Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no tenso mundo de Age 6. Eu sou o Raul e não vai subir ninguém. Aqui é o Carlos e essa é uma baita novela otaku, mano. Com mecha. A novela com robôs gigantes. Bom demais, mano. Imagina se Rei do Galo tivesse robô gigante, irmão. Caralho. Ia ter muita gente ali, a gente ia conhecer alguns personagens já. Já consigo imaginar alguns. Os robôs Berdinazzi, os robôs Mezenga. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso, cara. Maravilhoso, maravilhoso. E eu sou a Carolzita e... Gente, como eu esperei por um final bom. E tive. Olá, meus queridos, eu sou a Manu e eu tô aqui pra panfletar mais um pouco sobre Age 6, esse anime que me fez chorar, rir, me desesperar. E que depois de 3 meses eu fui bem servida com um final maravilhoso. Muito obrigada a Sato Sato. Maravilhosa. Exatamente. E pra essas e mais novelas sobre o Rei do Café, após o anime. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails, com os dados técnicos, com o nome original, Age 6. Baita diferencial, que isso, hein, irmão? Só que o nome original é só os números, né? Aí não sei por que colocaram os números 2 pontos e aí os números por extenso, né? Mas eu acho que mais por uma questão de estética mesmo, sabe? Eu acho que não tem muito... É pra você parar de ser burro e aprender inglês, irmão. É isso que acontece. Ah, é verdade. A gente podia entrar com merchan agora, mas ninguém nos patrocina, então não vai ter merchan de nenhuma escola de inglês. Qualquer escola de inglês aí perdeu a oportunidade. Do gênero, ação, drama, ficção científica and mecha. Aí sim. Que é o mais importante. Com 24 episódios, divididos em 2 partes, né? A primeira parte, que foi do 1 ao 11, estreou em 10 de abril de 2021 e foi até 26 de junho de 2021. E a segunda parte, que foi do 12 ao 24, estreou em 2 de outubro de 2021 e terminou em 2022, no dia 19 de março. Do estúdio A1 Pictures, olha aí. Estúdio de Shigatsu Akino no Yusu, o anime preferido do Carlos, inclusive. Meu? Carlos é a única pessoa do mundo que não gosta de Shigatsu. Caralho, mentira, eu gosto de Shigatsu. O resto do grupo do Catum, de certo sentido, não gosta de Shigatsu, também tem esse detalhe. Eles não têm amor no coração. Eles têm Major. E não é nem Major, qual é o conceito de consoante o tempo todo lá? É Mix. Mix. É verdade, o Mix é o que eles conhecem como amor. Estúdio também de Sword Art Online. Olha aí. Esse aí o Guaraná curte. Esse o Guaraná é o único cara que defende. Cara. E por conta da animação, né? Vamos ser sinceros. Meu Deus. Estúdio de Aldonoa Zero, que é outro anime de mecha. Esse ninguém defende. Não, defende só metade dele. Também
o estúdio do All No Exorcist, né? Sim, A1 tem muito anime foda. Tinha uma época que eles estavam fazendo anime praticamente todas as temporadas. Inclusive, nessa temporada da Tano Podcast, é o estúdio de Kaguya-sama Loves War. O A1 Pictures é o estúdio da Sony Pictures, né? Vamos ser bem sinceros. É o estúdio da Sony e que trabalha sobre demanda, basicamente, né? É um estúdio que tem pouquíssimos trabalhadores fixos, né? Se eu não me engano, eu conversando até com o Guaraná uma vez, o Guaraná falou que são menos de 20 trabalhadores fixos, né? A1, que para um estúdio isso é muito pouco. E pra cada anime, eles literalmente vão catando o pessoal no mercado e montam a equipe pra cada anime em específico. Até por isso, muitas das vezes, os trabalhos da A1 são muito bem reconhecidos. São equipes muito grandes e muito boas, assim, montadas já quase a dedo, né, nesse sentido. Sony, né? Tem dinheiro. Inclusive, a A1, ela tem aquela mania também de usar muitos estúdios subsidiários pra fazer os trabalhos, né? Então, na maioria das vezes, se você olhar na abertura, no encerramento ali, além da A1 Pictures, você vai achar o nome de 2, 3 estúdios diferentes também. Com direção de Toshimasa Aichi, ele foi diretor de Sobae, ele foi diretor assistente em Mirai no Mirai. Esse aprendeu bem, hein? É, amigo. Aprender com o Hosoda faz bem, hein, irmão? Aprendeu com o Mito, né? Porra! E agora, né, o primeiro grande trabalho dele, 86. Cara, nos últimos podcasts, tá tendo muitos animes com diretores praticamente estreantes, né? Como diretores principais e diretores que vêm fazendo bons trabalhos. Eu gosto, cara, e eu espero cada vez mais que apareçam esses novos diretores e que eles não necessariamente só venham da área de animação, que acontece muito no Japão, né? A gente teve, por exemplo, o diretor de Odd Taxi, que veio da área de clipes, videoclips, vejam só, fazendo um baita trabalho. E agora esse cara já vindo como assistente de direção, o que é o caminho correto a se fazer, né? Ainda mais trabalhando com o Hosoda. Então, cara, eu espero que isso aconteça mais na indústria de animação do Japão. Inclusive, assistam Mirai no Mirai. Baita filme, hein? Devia ter ganho o Oscar, você pode deixar bem claro. Com dublagem do estúdio Som de Veracruz e direção de dublagem dele, Eric Burgleo, na primeira parte, e na segunda parte do Leonardo Santos. Além de mim, alguém aqui viu dublado? Eu vi dublado e pra mim, eu vi os dois, dublado e legendado, e tá sensacional, tá outra coisa, dá uma outra vibe essa dublagem. Eu fui assistindo os semanais, eu peguei um pique na primeira parte pra assistir a segunda, então eu já fui direto no áudio original e engatei nos semanais. Quando saem os dublados, eles não chegam a acompanhar tão de perto os dublados, então eu não consegui pegar os dublados e assistir, mas não foi só de vocês que eu vi bons comentários da dublagem, inclusive a dublagem brasileira, como sempre, maravilhosa, e eu não duvido que ela realmente esteja boa. Ouso dizer que seja um dos melhores trabalhos do Som de Veracruz, que já faz trabalhos muito bons pra Crunchyroll, viu? Porque a 86 tá fantástica a dublagem, eles pegaram todo o clima, os momentos de tristeza e de alegria dos personagens, inclusive eu vi a atuação ainda melhor do que a oriental. Não é nenhum demérito da dublagem oriental, e sim um mérito da dublagem brasileira, porque tá fenomenal. Chega a até crescer com a evolução do personagem, tipo, entonação diferente quando o personagem tá no começo do anime e quando tá no final do anime, sabe assim? Até a maturidade transparece na interpretação. Um dia, se algum dublador vier aqui, eu acho interessante a gente perguntar isso. Que esses animes que são mais dramáticos, assim, pesados, e acaba que o gênero mecha acaba trazendo mais esses pesos, né? Esses temas, esse tipo de coisa. Talvez eles sejam, falando de atuação, e muitos dubladores também são atores, eles sejam mais próximos do que os caras estão, assim, sei lá, acostumados a fazer. Porque muitas das vezes vem shonen, vem alguma coisa de ação mais nessa pegada, ou então alguma coisa com muito trejeito japonês pra se fazer dublagem, né? Aí pode acabar perdendo um pouco. Eu falo isso porque os animes de mecha, em específico, que eu lembro da minha infância, Gundam Wing, Pet Labor, não sei se eu vou perder mais algum, que vieram naquela leva lá do início dos anos 2000, né? Eles tinham dublagem que eram melhores que a dublagem japonesa. Todos eles. É que dá uma sensação, o que transmite pra gente é que esses tipos de anime, o dublador, ele tem uma conexão muito maior com o personagem e ele consegue transmitir, justamente por esses motivos que tu disse, Carlos, as emoções dos personagens muito melhor, como se ele tivesse mais liberdade pra isso, como se ele conseguisse expressar isso de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais orgânica. Até porque, né, o mundo ali, o universo de 86 é claramente inspirado na Europa. Você pegar uma Europa em guerra e tudo mais, ainda mais quando você pega todo o clima ali de exército também, tem toda uma pegada ocidental, as pessoas e tudo mais, né? Mas é que as inspirações da Sato Asato, ela se inspirou no livro Nevoeiro, ela quis mudar só o ambiente onde isso acontecia, ela pensou, se não fosse num supermercado, pra transformar isso na história de 86. Então, já é um ambiente diferente do que ela vive. Então, ela transformou
retomou isso, ela trouxe muito desse conceito de guerra pra ali, é bem diferente, e acho que ela conseguiu fazer isso muito bem. A questão da ambientação, até mesmo pro próprio anime, ela teve contato direto nisso, na questão de produção, de design dos personagens, dos mechas e do ambiente onde a história acontece. Você fala de design de mecha, eu acho super bacana quando os mechas não tem aquele design humanoide, sabe? Aham. Que é o caso do 86, que é realmente, eles são tanques de guerra de 8 pernas, né? Eles são aranhas ali, né? Eu ia dizer isso, parece uma aranha, né? É muito engraçado. Eles fazem mais sentido, né? Sim. Tem uma parte bem legal, pra quem já viu nosso querido Eizouken, né? Que em Eizouken eles falam sobre anime de mecha, né? Quem não conhece Eizouken, é um anime que fala sobre produção de anime. Largue tudo e vai ver Eizouken. Exatamente. E aí, cara, tem um dos arcos, né, de Eizouken, é eles produzindo um anime de mecha, né? Uhum. E a mina que faz a character designer, né, basicamente, a designer de toda a produção que eles montam ali, ela comenta que em uma questão física de construção, um robô humanoide de 3 metros de altura não faz sentido. Não, 3 metros não, né? Tem Gundam, por exemplo, que deve ter 25 metros de altura, né? Então ela comenta esse tipo de coisa. O que estamos aí pra ver no futuro, mas é muito possível que realmente não faça o menor sentido em questão anatômica. Então tem esse detalhe, enquanto um tanque faz muito mais sentido, um tanque desse tipo de modelo. Seria mais ou menos um tanque de guerra que ele é mais ágil, né? Porque ele consegue se movimentar às laterais e não só pra frente, pra trás. Sim. e em X6 é muito simbólico essa questão dos eu nunca consigo pronunciar direito o Juggernaut, nunca sei direito como pronuncia. É isso mesmo, é Juggernaut. Eu não, não sei, tipo, parece um trava-língua pra mim, mas obrigada, gente. Ele é muito simbólico porque quando eles estão ali sobre, antes a gente vai entrar mais nessa parte política, mas quando os X6 eles ainda estão sobre o Distrito 86, eles são, tipo, literalmente uma sucata. Não é pra proteger eles, é pra eles morrer, porque eles têm o intuito de que esses X6 eles têm um prazo de vida de, tipo, 5 anos, então eles precisam morrer. E quando eles vão pra federação, ali com o Eugene, eles ganham uma coisa muito mais elaborada e que protege eles, porque querem que eles vivam. Então o X6 tem todo um conceito dentro das máquinas ali. É muito mais simbólico e muito mais elaborado do que a gente pensa. Como a Manu falou muito bem, 86 tem como fonte uma light novel, escrita por Sato Sato e ilustrada por Shirabi, da editora Ask Media World, pelo selo Dengeki Bunko. Estreou lá no Japão em 10 de fevereiro de 2017 e continua até o presente momento. Inclusive aí, New Pop, vocês que gostam de trazer light novels aí. Pelo amor de Deus, gente, vocês vão levar todo o meu dinheiro, não sei que dinheiro, mas por favor, tragam pro Brasil, eu tô implorando. Traga os robozinhos pra cá. E Manu, conta pra gente do que se trata 86. A gente vai conhecer a República de São Magnólia e os seus 85 distritos, mas a gente acaba descobrindo o Distrito 86, onde algumas pessoas estão isoladas e a gente sabe que até então, no Distrito 85, a gente tem ali uma guerra acontecendo, mas eles acreditam que ninguém tá guerreando contra os Legions, que são máquinas que não tem até então alguém que lute dentro delas. Mas o que o Distrito 85 não sabe é que as pessoas do Distrito 86 estão lutando com seus Juggernauts contra essas Legions. E a gente vai conhecer a Lena, que vai ser a pessoa que vai fazer contato com as pessoas do Distrito 86. E o Shin, que vai ser o grande comandante ali do grupo Spearheads. O ceifador. O ceifador, maravilhoso. As duas melhores pessoas, vamos ser sinceros. Todos os personagens ali eles têm um grande desenvolvimento e uma grande influência dentro da história, cada um à sua maneira, inclusive pro desenvolvimento tanto da Lena e do Shin. Mas a gente cria um vínculo maior, principalmente porque a gente acaba shippando eles, né, Carlos? E os dois também têm um peso nas costas. A Lena, ela quer mostrar pro mundo que são pessoas ali, sabe? Que não são robôs, não é uma inteligência artificial que tá comandando aqueles tanques, né? Aqueles Juggernaut pra guerra, que são pessoas que estão ali lutando. E todo mundo dá risada da cara dela, fala, você tá se preocupando com robôs, não são nem gente, não sei o quê. E assim, uma coisa que é muito interessante, o Spearhead, que ela usa ali pra se conectar com o Shin, é o que ela realmente sente as emoções dele e ele a emoção dela. Então, eles não têm acesso só a informações e a tudo ali, porque é a partir dali que ela se conecta e tem informações dele do que tá acontecendo, como é que tá o campo de batalha, quanto eles perderam, e ela foi uma pessoa que realmente se envolveu com eles e quis conhecer eles, quis saber o nome deles. Então ela acaba se conectando com ele de uma forma muito mais profunda, realmente criando um vínculo de afeto com ele, entendendo o que ele sente. E é o tipo de conexão muito profunda pro Shin, depois que a gente conhece a história de vida dele e a história familiar dele. Não é à toa que
esse comunicador tá acoplado na espinha dorsal da pessoa. E antes da Lena, justamente isso que tu fala, ele é acoplado na espinha dorsal. Teve um major que se matou antes dela. Justamente por isso, porque é muita informação. É algo realmente muito perigoso. Pelas informações, pelas emoções, pelo acesso que tu tem. É um ambiente muito pesado, é um ambiente de guerra. E que tu acaba vendo que eles estão literalmente jogados à própria sorte, que nem eles enviavam relatórios e nem isso era lido. E não é à toa que tem até cenas que eles contemplam o perigo do Spearhead, né? Que é inclusive uma cena que a Lena usa a visão de um dos Z-Sixers pra poder ver o que tá acontecendo ali e poder mandar a bomba. Aí depois o cara falou que você é louca, isso aí pode cegar. Aí ela fala, não, mas isso aí se fizer muitas vezes ao longo do tempo e não sei o quê. Porém, cara, você vê, é tão profunda essa conexão que ela pode realmente trazer danos pros dois, né? Uhum. E é uma coisa que vai além do físico, que abala os dois. E é muito interessante porque a gente vê a Lena como uma personagem, ela vem numa família nobre, a família dela é envolvida com política, tanto o pai dela como o tio, então ela já tem, mas diferente dos outros, porque a gente vê o Distrito 85, as pessoas não estão nem aí pro que tá acontecendo além das muralhas, porque isso é um paralelo muito, muito bacana da gente comparar com outro anime, Shingeki no Kyojin, porque ela tem muralhas e algumas pessoas ficavam se questionando sobre o anime. Por que eles não atravessam as muralhas e lutam pelos seus direitos com o Distrito 85? Cara, não tinha como. Aquelas muralhas, elas estavam envolvidas com bombas na volta. E eles não tinham o mesmo poder de fogo. Então a Lena, ela tem uma visão diferente porque o pai dela tinha, e ela teve contato com um outro personagem que também colaborou pra ela ter essa visão diferenciada, e é muito interessante porque ela só consegue ajudar eles porque ela ficou fiel aos seus princípios e não se deixou ser corrompida, assim como as demais pessoas do exército se deixaram ser. E eram pessoas que sabiam exatamente o que aquelas crianças estavam passando. Tipo, necessidade que elas tinham prazo de validade. É o que passa a amiga, né, da Melise. Aquela menina que ela mexe com tecnologia, né, pro exército. A Neta? Leta. Você vê que ela também sabe dos segredos e ela não soube lidar com isso, né? E a maneira dela lidar é tentar fingir que não sabia de nada. Que ela não tinha a mesma coragem, a mesma determinação. E era uma coisa que a gente, através dela, a gente vê como é que foi o processo de caça. Literalmente isso, porque era uma caça às pessoas do Distrito 86. E faz muito referência a essa questão da raça ariana. A Sato Sato, ela foi muito ousada nesse negócio, nessa questão histórica, porque ela soube trazer essas referências e aproveitá-las dentro da história e passar a sua mensagem de uma forma muito positiva e muito bem construída, porque fica muito explícito. As pessoas ali até o Distrito 85, até a República de Justiça Magnólia, todas de cabelo platinado, de olhos claros, e o pessoal do Distrito 86 a partir dali, tipo, com cabelo escuro, cores de olhos variantes, e tinha essa questão até mesmo de não ter raça pura, porque a Anjo, que fazia parte do Esquadrão Spearhead, ela era uma pessoa mestiça. Ela tinha, sim, o sangue até o Distrito 85, mas ela era mestiça, ela tinha, tipo, outras pessoas ali, a gente tem outra história relacionada a isso, mas a Neta, ela foi uma pessoa que, ela tinha medo de prejudicar a família dela, ela entendia a magnitude do que ela fez, mas ela não tinha coragem da Lena, e é muito interessante como a Lena, ela apela pro psicológico dela, e como isso, apesar de toda a mágoa dela, faz ela ter um vínculo muito mais forte mais pra frente, até pra própria Lena e mais além, porque ela não abandona a Lena mais pra frente. Então é uma personagem que tem um papel muito significativo ali dentro e que evolui de uma forma que acompanha os demais personagens à sua maneira, e que agrega muito a história, né, porque ela foi muito importante mais pra frente. Inclusive, o que você comentou sobre a raça, a cor, né, é descrito até do jeito que eles se falavam, né. Por exemplo, o pessoal do exército que sabia da verdade chamava o pessoal do Distrito 86 de porcos, e o pessoal do Distrito 86 chamavam eles de porcos brancos. Eu acho isso muito legal, como eles mesclaram as formas que eles se chamavam, porque a gente vê o quanto era realmente um ciclo de ódio que até então não tinha um rompimento. A gente vai ver isso sendo trabalhado, e como isso é uma coisa que a gente viu na nossa realidade, como ela soube trazer muito bem, tipo, porque como é que essas crianças não iam ficar magoadas, sabe? Elas são largadas da própria sorte. E essa parte da história, ela é inspirada muito num livro do Eric Remarque, que ele foi pra Primeira Guerra, e esse livro ele aparece nessa primeira parte da história, que é o Nada de Novo no Front, e eu li esse livro, e ele é muito transmitido durante essa parte da história. Os questionamentos sobre o que a gente vai ter depois da guerra, porque o personagem principal do livro, ele sente que ele não tem mais espaço pra ele perante a sociedade depois da guerra, porque ele viu os horrores da guerra. Então, o que vai ter depois pra eles depois dali? Tipo, se eles sobreviverem os 5 anos, o que vai sobrar pra eles? A gente vê ele se questionando isso,
isso. E são crianças, tipo, eles tinham que estar querendo, sei lá, sabe, estudar, querendo mais pra eles. Inclusive, quando eles têm essa oportunidade, eles querem isso, só que eles não sabem como fazer isso. Então é uma coisa muito triste. Inclusive, tem muitas referências do livro nessa primeira parte. A gente vê os ratos passando e no livro eles comentam sobre o quanto eles não podiam desperdiçar o pão das trincheiras, porque os ratos comeram, então eles tinham que tirar aquele pedaço e comer ele, porque eles não tinham opção, porque eles não tinham que comer. A gente vê rato passando, a gente vê o gatinho ali, então é bem legal essa parte do livro ali, foi uma coisa que me tocou bastante, chorei bastante quando eu vi isso. Acho que o grande acerto da autora nessa obra é o fato de, mesmo sendo uma obra que ela se passa em uma guerra, o foco da história não é na guerra, e sim no reflexo dela nos seres humanos. Exatamente. Como cada pessoa recebe essa guerra, como os soldados ali recebem, como a população em geral que não sabe dos 86ers recebe, como os próprios 86ers recebem, os traumas que eles sentem por serem as pessoas forjadas na guerra, né? Porque eles não sabem mais ser outra coisa. Tanto que na segunda parte eles tentam começar a ter uma nova vida como pessoas comuns, sem participar da guerra. Eles tiveram a oportunidade de não fazer parte mais dessa guerra. E eles, por escolha própria, por aquilo ser a única coisa que eles sabem fazer, eles acabam se assumindo como soldados e levando aquele trauma como força, né? Porque pra eles o objetivo final deles é morrer em batalha, né? E também porque eles tiveram, isso é uma coisa que o próprio Raiden fala, que é aquele menino mais velho, que é o companheiro do Shin, e ele comenta sobre como, né, porque eles conheceram um lado ruim de uma pessoa, que todo um povo é ruim. E ele diz, porque o Theo, ele sente muita raiva, ele é muito novo, ele não entende as coisas. E aí a gente vê essa frase do Raiden se refletindo mais pra frente, né, que é, não importa se a gente vai pra forca, o importa é como nós vamos para a forca. Então, eles vendo ali na República, na Federação, perdão, essas pessoas boas que ajudaram eles não sentem ainda que eles pertencem àquele lugar, que eles têm um lar, mas eles também querem dar uma chance àquelas pessoas de viver. Então eles vão fazer o que eles melhor sabem fazer, tipo, que é ir pra guerra. E é isso que eles podem proporcionar a elas, porque eles não sentem que eles podem agregar mais. E isso é uma coisa muito triste. E a gente vê, isso que tu falou, Raul, de como eles encaram que é só isso que eles sabem fazer. A Frederica, que é uma personagem maravilhosa e ela é crucial pra história e pro desenrolar dela mais pra frente, que se Deus quiser vai ter temporada nova. Estou assim, ó, em orações fortes e espero que vocês também. Ela vê que o quarto do Shin não é decorado. E ela diz assim, tu pode decorar teu quarto, tu pode transformar isso aqui num lar, tu pode ter pra onde voltar. O que tu espera pra ti depois da guerra? E é uma coisa que a própria Lena já tinha dito pra ele querer algo novo, mas pensa assim, volto de novo a falar, eles tinham um prazo de validade de vida de 5 anos, porque a República acreditava que sobrevivessem mais de 5 anos dentro do campo de batalha, quando chegassem recrutas novos, eles seriam vistos como heróis e podiam criar uma rebelião lá dentro. Então, tu pensa, tipo assim, por que eu vou querer algo se eu tenho um prazo de validade, sabe? Então, a gente vê depois também eles andando sem rumo. O Shin se sente muito responsável porque ele carrega uma promessa que ele fez, que ele carrega os companheiros dele que pedem pra lembrar dele, e ele pede pra alguém lembrar dele, que é a Lena. Porque quem ia lembrar dele no final, sabe? Ele não tinha ninguém. Os companheiros dele muito provavelmente iam morrer, por mais que ele fizesse alguma coisa. Sim. Engraçado como a República de San Magnolia, né, o exército da República de San Magnolia conseguia estruturar tudo muito errado, né, cara? Porque uma guerra que tava arrebentando o mundo todo, né? Porque é praticamente uma inteligência artificial que gera inteligências artificiais a partir do cérebro das pessoas que morreram, começa a se expandir e começa a invadir o mundo inteiro. E San Magnolia, ela achava que em 2 anos o computador central ia se apagar, então eles só precisavam resistir por 2 anos, que no final tava tudo bem. Então, pra que eles iam atacar? Eles não queriam atacar, eles só precisariam, na cabeça deles, se defender. Então, pra eles, a maneira correta de se defender é se defender sem perder nenhum soldado. Então, pra não perder nenhum soldado, eles usavam os 86ers como material de defesa pra eles. Porém, a promessa é que eles trabalhariam, entre aspas, por 5 anos. Só que quando chegava no último ano ali, nas suas últimas missões de guerra, o que eles faziam? Eles colocavam 86ers em missões suicidas. Eles levavam 4, 5 86ers pro lugar onde tinha dezenas, centenas ali de oponentes, pra eles morrerem, porque eles não queriam que eles sobrevivessem. Porque se eles passassem desses 5 anos, eles poderiam também andar junto com as pessoas da cidade. E não é isso que eles queriam, né? Eles não queriam que as pessoas da cidade descobrissem o que eles estavam fazendo. Inclusive, é a conversa da Lena com o Shin, né? Quando eles estavam ali nas suas últimas missões, ela pergunta pro Shin a primeira vez, né? E aí, o que você vai fazer depois?
coisa, agora que você resolveu o seu problema, não sei o que, a gente podia fazer isso e aquilo, não sei o que, e ele não respondia, né? Ele ri, ele só dá risada. Porque na cabeça dele, ele sabe que ele vai morrer. Essa era a função do Distrito 1, na verdade. Ser um ponto final pra esses soldados. E aí, quando ela descobre que eles são mandados pra uma missão suicida, que ela entende o que acontece no fim das contas. E ela guarda esse peso de uma maneira tão grande que ela muda. Ela vai lá visitar onde moravam ali, as pessoas que ela criou um vínculo, ela vê ali as mensagens que esses soldados deixaram pra ela e, sabe, e um pro outro, né? E acaba falando, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou pra linha de frente pra ajudar de uma maneira realmente correta. E aí você vê que na segunda temporada ela já ganha um apelido, né? É a Rainha Sanguinária. E ela muda, inclusive, a roupa dela, porque a roupa dela representava o luto pelos companheiros dela, que ela não sabia se estavam mortos ou não. Ela é outra pessoa. Ela usa uma roupa preta que ninguém gostava de usar. Eu não sei nem se ela muda tanto assim. Eu acho que o personagem só evolui conforme a narrativa acontece, saca? Porque ela, ao final, quando ela vai descobrindo as coisas, o ato de ela se tornar essa grande heroína futuramente dos acontecimentos de São Magnolia, ela é estratégico, saca? Então, tipo, não é uma perspectiva de mudança, assim, forçada, ou algo parecido, é uma necessidade de adaptação com os acontecimentos que foram de amadurecimento total. Então, ela vai pra linha de frente porque, ela até comenta isso, com os avisos que eu tinha do pessoal que trabalhava comigo, né, dos 86 na época, eu consegui me preparar pra conseguir fazer o desenvolvimento pra fazer uma estratégia qual a gente pudesse fazer um processo de trincheira, um processo de guerra assimétrica, aonde que a gente conseguisse sobreviver. Eu acho mais uma evolução da personagem, assim, e eu acho bem palpável, assim, bem desenvolvido a evolução dela, porque a gente tem o episódio 2, ela tentando resolver de uma forma, eu acho, bem lúdica, mas ao mesmo tempo meio boba, né? Que ela vai discutir com o pessoal na escola, ou na universidade, eu não lembro, se vocês lembram dessa cena. E ela tá meio como otária, como boba, assim, e tal. E eu acho a direção bem feita ali até porque é meio bobo mesmo a situação, né? É meio bobo. Ela não consegue expressar o que ela acredita, porque ela é a única pessoa que acredita que aquelas pessoas são seres humanos e que aquela estrutura tá errada, né? Além dela, só o professor sabia da verdade. Os alunos ali achavam que eram só máquinas, né? Sim, mas não sei nem se sabia que eram só máquinas, mas eles não viam aquilo como pessoas, né? Independente se eles sabiam ou não eram pessoas, né? Era algo descartável. E nesse processo, assim, a direção faz até ser meio boba a discussão dela, porque ela não sabe responder, né? Ela não consegue responder com naturalidade as questões apresentadas por um moleque. E aí, futuramente, ela consegue evoluir ao ponto de tomar decisões, de conseguir se antecipar, de conseguir entender todo o processo de desenvolvimento que tem ao redor dela e das estratégias necessárias para conseguir estar à frente dos acontecimentos que virão, né? E eu acho até que, uma coisa que eu já comentei com a Manu, numa live que a gente fez, que o processo até de, na segunda parte, ela não aparecer faz bem pra obra, porque a gente tem toda a evolução já feita dela na primeira temporada, né? E cria um mistério. A primeira temporada é dela, né? Ela é a personagem principal do primeiro arco. Tanto que o segundo arco ele é focado no Shin, mas o primeiro arco é totalmente focado nela. E é exatamente pra isso, pra gente ter essa evolução dela, a gente não precisar dela no segundo arco. Tanto que ela só aparece no final pra ter a cena que todo mundo já imaginava que poderia acontecer, né? Porque ela é uma personagem muito importante pra obra. Mas quem cresce na segunda temporada são os 86ers, né? Que sobreviventes. E a primeira temporada é ela. Você tem os 86ers em batalha, mas eles tinham tudo na sua mente, né? Eles tinham tudo ali que ia acontecer, o que eles poderiam fazer e que eles iriam morrer no final. Pra eles já estavam tudo ok. Mas ela vai descobrindo isso, ela vai percebendo, vai mudando e evoluindo com isso, né? Tanto que quando ela chega no primeiro dia de trabalho, ela acha que vai conseguir mudar o mundo e não sei o quê. Só que ela esquece de uma coisa tão simples que é perguntar os nomes das pessoas que ela tá comandando. Já que você vê essas pessoas como humanas, como que você nem perguntou o nome dessas pessoas e tá querendo bater papo como se fosse amigo delas, sabe? E as pessoas que são totalmente maltratadas pelo resto da população da cidade dela. Então, tudo isso que vai acontecendo com ela, como ela vai descobrindo como aquelas pessoas são tratadas diferentes e como aquelas pessoas se veem por conta disso, e ela começar a sentir na pele isso que tá acontecendo, é o que mostra que toda a primeira temporada, o que a gente vai precisar entender desses personagens, vai precisar entender dos personagens que sobraram pra chegar numa segunda temporada e a gente começar a evoluir esses personagens da segunda temporada, né? A Lena, cara, ela é um personagem que eu acho que ela serve de evolução e serve de palma pra muita gente, porque não entenda mal o que eu vou falar, mas a Lena é muito uma esquerda caviar. O quê? Perdão, como é que é? Ela é uma esquerda caviar no início. É que ela não sabia direito como lutar pelo que ela queria, né? Não é bem isso, Manu, ela também é isso. É aquele político de esquerda que sobe no palanque falando que
vai melhorar a vida das pessoas, mas nunca sentiu na pele. Entende? E assim, no caso dela, ela é uma pessoa que se importa com os acontecimentos que estão ali e tal. Só que ela não consegue inicialmente se conectar. Na verdade, a minha perspectiva é que ela quer ser muito palestrinha. E eu acho que a série, ela trata bem isso, transformando as primeiras interações dela de uma forma meio boba, assim, o pessoal fazendo sátira dela. E depois vai passando o tempo, e aí você tem a construção de realmente, tipo, ela entendendo as coisas. Porque a construção dos personagens do 86 na primeira temporada, que eles basicamente sabem que vão morrer, né? Uhum. E alguns deles já passaram por esse processo de missões suicidas. A gente descobre isso mais pra frente. O processo deles é um processo que a gente ia ver na sociedade, em várias sociedades pelo mundo, mas que a gente via até anos atrás muito mais fortemente. E se a gente pegar alguns filmes de segregação, esse tipo de coisa, tu sempre vai ter, por exemplo, ou então um filme de alguma autobibliografia, assim, de algum artista negro, ou então de algum artista de algum, eu ia chamar de nicho, mas assim, de alguma determinada especificidade da sociedade, que aonde que o pai da pessoa fala, cara, isso aí nunca vai dar certo, esquece isso não é pra você, tu tem que seguir isso aqui, que é isso aqui que vai te dar uma pequena sustento da tua vida vai ser assim, assim, assado, e vai acabar desse jeito. Uhum. E os 86, eles são muito assim, num nível muito mais alto, né? No nível, tipo assim, mano, tu vai seguir isso aqui simples e tal, vai morrer. Bom, eu acho que é pra escancarar, assim, a escrita, né, de 86, ela pode futuramente ser vista até, ou atualmente, não futuramente, mas atualmente, até como mais uma coisa no sentido, tipo assim, é mais uma coisa retratando uma questão de preconceito. Mas é necessário aquele tipo de escrita porque você sempre precisa exacerbar ao máximo pra demonstrar o que tá errado. E aí ela faz isso com clareza, com diversos tipos de pessoas. E aí a gente começa a entrar também nas perspectivas dos 86, que você tem pessoas que são da raça pura, né, e tudo mais e tal, mas não é totalmente da raça pura. Você tem um cara que era casado com uma pessoa que foi mandada pro Distrito 85. Você tem a mina lá que é meio sangue, então ela é rechaçada. Você tem o próprio nosso personagem, que é o nosso querido Shin, que depois a gente descobre que ele é um Nousen, que a princípio não é deixado muito claro, mas é uma família muito tradicional na região, esse tipo de coisa. Então, tem todos esses tipos de pessoas ali dentro da formalização do 86, entendeu? Tem várias camadas dentro do próprio preconceito apresentado por São Magnolia. Essa questão da Lena, é legal ver que ela vai refletir muito mais pra frente, até como o tio dela fala, e ela entende no primeiro momento, porque ela tenta fazer um jogo justo de informar as pessoas, porque ela nunca saiu da bolha dela, ela acredita que as pessoas vão acreditar nela, de uma forma muito infantil, porque, como tu disse, Carlos, e o Raul falou também, é uma pessoa que teve muito acesso a coisas na vida muito fácil, então eu acreditava que seria mais simples. E ela não entendia esse jogo político e a visão das pessoas do mundo sobre eles, até que ela teve um choque de realidade e disse, não, cara, não vai ser assim, eu vou ter que lutar por outros meios pelo que eu acredito. Então eu acho que é a partir desse momento que dá essa virada de chave nela, tanto que ela convence a Neta de outra forma a ajudar ela. E eu acho que ela tem um deslanche muito legal na história, porque nessa primeira parte é muito interessante que a gente vê a perspectiva dos acontecimentos tanto por ela, tanto pelos 86. Eu acho isso muito foda na primeira parte. A gente vê as duas partes de como os acontecimentos acontecem, como ambos intervêm nos fatos. E você fala sobre como ela recebe as informações, principalmente do Shin, né? O Shin é a pessoa que mais recebe uma pressão absurda. Ele teve um passado de merda, ele tem um presente de merda e ele acha que não vai ter um futuro, né? Ele é o cara que ele vivia com a mãe e com o irmão, e aí de repente a mãe e o irmão são escalados pra ser 86ers, e o irmão dele quase o mata, né? Estrangula ele num acesso de raiva, botando culpa nele disso tá acontecendo. Foi um surto psicótico, ele entrou num parafuso, assim, ele surtou, tipo, com essa pressão da guerra. Não foi nem que ele quisesse, assim, ele literalmente teve um surto. Sim, e depois, quando ele cresce o suficiente pra entender isso, e ele continuava vendo o irmão dele como herói, o irmão dele é dado como morto. Ele, por conseguir ouvir o sentimento das máquinas, já que são cérebros de pessoas ali, ele tem a noção que o irmão dele tá vivo naquela máquina, entre aspas, né, ali um pedaço dos dados do cérebro do irmão dele tá naquela máquina, né, e ele põe na cabeça dele que ele tem que tomar o lugar do irmão, fazer o papel ali do sargento dos outros 86ers, tanto que ele que tinha o papel mais triste da história, né, que é de matar os seus colegas quando não tivesse mais chance. Quando os colegas deles tivessem
morrendo ali nas máquinas, as máquinas tivessem quebrado, os Juggernauts e tudo mais, ele tinha que ir lá dar um tiro na cabeça dos colegas para as máquinas não chegar lá e copiar os dados do cérebro dos colegas deles, né? Então ele tinha que dar um tirambaço na cabeça de cada pessoa, sabe? E aí ele guardava ali um pedacinho ali do negócio de cada um, né? Pra lembrar que ele tinha o peso de cada uma daquelas pessoas nas costas. E conforme vai passando o tempo, a gente vê a pressão que ele sente, né? Porque no fim das contas ele queria morrer. Ele não queria mais viver. Ele achava que quanto mais ele continuasse vivo, mais ele se sentia como se as pessoas tivessem abandonado ele e ele tivesse continuando cada vez mais sozinho. Que ele também tinha uma missão solitária. Todo mundo, aliás, todos os companheiros dele confiavam nessa missão solitária dele de acabar com a vida deles pra a Legion não pegar, entendeu? Então, ele sabia que os colegas deles contavam com ele pra essa missão solitária, então ele se sentia cada vez mais solitário, porque sabia que no final ia sobrar só ele, porque só ele que tinha essa missão de terminar com todo mundo e não deixar nenhuma sobra pra Lydia, entendeu? E ele não podia morrer porque senão alguém do grupo dos sobreviventes ia ter que fazer essa missão no lugar dele. E ele não queria esse peso pra ninguém, né? Ele sabia o peso que era ser o ceifador, né? O termo ceifador, ele é usado de diversos modos durante a história inteira, né? Quando as pessoas começam a falar de ceifador no começo da história, falam, não, é um cara super mal, que não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, é um cara sério. Aí o 86, não, é o nosso líder, sabe? É o cara que tá ali pra ficar do nosso lado do começo ao fim, né? Do primeiro suspiro ao último. E além disso, ele tinha sua própria missão, que era destruir a máquina que tava com os dados do seu irmão, né? Querendo ou não, ele sabia da onde as máquinas vinham, onde as máquinas estavam, porque ele tinha esse certo poder, né? Tanto que tem uma vez que a Lena deixa ligado ali o receptor de sentimento do Shin, ele pede pra ela desligar, ela não quer, e ela não aguenta. De tanta coisa que ela escuta ali, tanto lamento que vinha daquelas máquinas. E é foda porque essa dimensão de guerra só chegou porque eles realmente não liam os relatórios que os X-6 faziam sobre o que estava acontecendo ali no Distrito 86. E uma coisa também é que essa questão do Shin virar o ceifador é que ele carrega o peso de outra pessoa, que é uma coisa que vão mostrar pra gente mais pra frente. Então ele sente uma responsabilidade muito grande, ainda maior por isso. Então é muita coisa pra ele conciliar, tipo, como tu mesmo disse, Raul, as questões que ele precisa resolver sobre o irmão, que ele não lembrava nem do rosto. O irmão dele ganha um rosto depois, porque foi um evento muito traumático na vida dele. Essa responsabilidade que ele carrega de proteger os companheiros dele e de levar eles adiante, tipo, de ser o ceifador e fazer o que ele faz, mas mesmo assim ter ali com ele as tags deles e um dia dar um descanso pra ele, é algo que ele carrega que foi passado pra ele, é um sonho que também foi passado pra ele. Eu acho muito bacana como fecha bem as partes do anime, por exemplo, essa primeira parte que a gente tá falando aí melhor agora, ela é fechada com, entre aspas, as mortes dos últimos 86ers, né, tinham sobrevivido, e a Lena acaba acreditando que eles morreram, né, mesmo não querendo crer, ela torce pra que eles ainda estejam vivos, mas o oficial é que eles morreram, e eles mesmos acreditam que tinham morrido, até aquela cena do final que o Shin acorda, né, num hospital de um outro reino, né, que é a Federação de Jade, e lá eles acabam sendo adotados pelo presidente daquela federação, né, que é um cara super maneiro, inclusive. Eu desconfiava muito no início, eu já tive essa conversa com o Carlos antes, eu falava, cara, ele tem cara de quem vai aprontar pra essas crianças. Mas sabe o que é o pior? Ele tem cara daquele personagem pai bobão. E ele é realmente depois tu cria uma super confiança, uma super simpatia por ele. E ele tem princípios que ele segue até o fim, isso é maravilhoso. E você vê que ele se preocupa mesmo com as crianças. Tanto que todos eles, os 86ers, desconfiam dele porque ele é a primeira pessoa que enxerga eles como crianças, que são o que eles realmente são, né? Mas peraí, como que esse país botam crianças no campo de batalha? E é muito engraçado que a população compra a briga deles. Tipo assim, liberte os X6. E eles não entendem, eles não sabem receber esse carinho e esse apoio, essa oportunidade. E é muito legal porque ele fala sobre como uma população que precisa matar crianças para atingir o objetivo falhou miseravelmente. E ele é muito leal a esse pensamento. Tanto que ele usa isso para acolher outras crianças. E sabe o que é interessante? Que você começa a traçar os paralelos, né? Da República de San Magnolia e da Federação de Jade, né? Mesmo se chamando de República, né? Ali a gente tem praticamente uma ditadura, né? O exército toma conta, mente pras pessoas que moram lá, sabe? A população acha que tá tudo certo, recebe as informações que eles acham que precisam receber, o que eles acham que não precisam receber, eles não recebem, e usam pessoas
como animais para os seus fins, né? Que podem ser criados pra morte, né? O abate. E a Federação de Jade não, é um país ali, é realmente uma democracia. Você tem um presidente que conta pras pessoas ali, todas as pessoas sabem o que tá acontecendo, tanto que quando os 86ers chegam na cidade lá, todas as pessoas ficam sabendo do que tá acontecendo, as informações chegam realmente pras pessoas. É claro que vai ter pessoas que vão lidar bem com isso, pessoas que vão lidar mal, porque são pessoas, são crianças que foram forjadas na guerra e tudo mais. Porém, é uma cidade onde todos podem ser iguais. Que ali eles têm uma oportunidade de viver, né? É literalmente isso. E essa questão de informações na República, e é muito isso, é bem o que tu disse, questão de ditadura e questão de guerra, porque guerra é informação, né? O que tu quer transmitir para as pessoas e como isso é encarado, como elas lidam com a verdade. E isso a gente vê muito acontecendo na República, porque a partir do momento que eles descobrem a verdade, tem uma ruptura, que é uma coisa que a gente já não vê na Federação, né? Eles literalmente acolhem a verdade, óbvio que cada um a sua maneira, mas a gente vê que eles têm uma recepção mais positiva sobre isso, porque sempre foi um país que sabia os seus riscos e sempre foi muito consciente disso. Diferente da República, que pra eles tava tudo bem, eles estavam jogados às traças, o exército tava fazendo festa. Tipo, a guerra tava acontecendo e as crianças estavam morrendo. Tipo, foda-se. Era bem isso. Então a gente vê dois povos, como tu mesmo disse, é bem paralela a situação. Mas apesar deles saberem da existência dessas outras repúblicas e de Giard também, tipo, por que será que, tipo, os 86 nunca pensaram em fugir para outra república? Ou não foi levantada essa questão? Aquele sensor que tinha no pescoço deles podiam matar eles. E eles só fugiram, eles não fugiram, né? Eles fugiram entre aspas, depois que se passou os 5 anos de servidão. Porque aí ninguém podia prender eles mais lá, entendeu? Eles eram obrigados a lutar por 5 anos. Depois de 5 anos, se eles sobrevivessem, eles poderiam fugir. Eles poderiam ir embora. Então eles foram embora quando deu os 5 anos deles. E aí eles foram pra outro lugar. Mas se eles tentassem fugir antes, o que ia acontecer é que eles seriam mortos. E é comentado isso na primeira temporada, né? Falou, mas por que vocês não tentaram fazer alguma coisa? Ele ainda respondeu, seria engraçado, mas nós acabaríamos todos mortos. É que tem essas duas possibilidades, né? Mas eles não tinham consciência, os 86, pelo menos do Distrito 1, não tinham consciência daquela região desconhecida. Eles sabiam que aquela região possivelmente podia estar tomada pela Legion, mas não tinham consciência de que poderia haver sobreviventes, ou que poderiam ter um lugar para onde eles poderiam refugiar, entendeu? Eles ficaram sabendo depois. Sim, e eu acho também que eles não iam saber muito o que fazer, mas é aquilo que a gente escuta nas aulas de histórias, que quando os escravos eram soltos, muitos deles não sabiam o que fazer com a liberdade. Então, tipo assim, tá, a gente vai sair daqui e vai fazer o quê, sabe? E também, se eles fossem atacar as repúblicas, elas eram separadas por muros. E tinha aquelas bombas na volta, eles também não podiam se rebelar, sabe? Eles não tinham nem força de armamento pra isso. E quando eles saem além dali do Distrito 86, que eles vão conhecendo além disso, a gente vê que eles passam por necessidade de comida. É um momento que é muito interessante esse momento, porque a gente descobre o quanto o Shin é importante. Ele era o único do grupo que sabia ler quando eles chegam na escola. E a gente vê muito essa questão de classe social ali também. Então eles não tinham muito o que fazer, sabe? Eles não tinham nem perspectiva do que fazer além daquilo. É o mito da caverna, né, do Platão. Eles foram criados, eles cresceram pra entender que eles seriam criados sem amor, que ninguém gostaria deles, sabe? Que eles seriam tratados diferentes. Mesmo se eles soubessem que existiam outros reinos ou outras cidades, né, federações e tal, que eles iriam ser bem recebidos naquele lugar. Ou que eles não teriam que se tornar cães de abate de novo, sabe? Eles não tinham nenhum tipo de informação, e como a Manu tinha falado anteriormente, nem os relatórios deles eram lidos. Você acha que eles queriam passar alguma informação pra eles? A primeira pessoa que começou a passar informação pra eles foi a Lena, e eles começaram a desconfiar da informação, porque ninguém nunca passou antes. Antes da Lena, tinha outras pessoas que também poderiam ajudar os 86, entendeu? A República de São Magnolia, ela fica muito isolada, e esse isolamento dela, ela piora quando a guerra estoura, porque isso é dito até pelo próprio Eugene, se não me engano, mas ali pela Federação de Giad. A Federação de Giad é muito importante nessa questão dos Legions. Ele fala que o Distrito 85 é o único distrito que eles não estão conseguindo se comunicar, tanto que eles não sabem como é que é a situação de guerra deles. Então, essa questão de comunicação entre as outras repúblicas e federações fica algo muito complicado logo que a guerra começa a piorar. Eles se isolam muito. Então, eu não sei se seria tão simples assim, sabe? Tanto que quando eles fizeram o plano pra destruir lá a Centopeia, o presidente fala que é a primeira vez que todas as federações se unem pra fazer um plano em conjunto. Que isso era muito difícil, porque isso também se trata de ego, se trata de várias coisas, né? Todos eles estão tendo que pôr os seus soldados na reta.
O detalhe do Sun Magnolia, cara, é que eles fazem um trabalho muito parecido com o que a gente pode entender hoje como é a Coreia do Norte, né, por exemplo. Que é a perspectiva de cercear a comunicação, de cercear a informação, né? Então, por mais que você saiba que existe um outro mundo, e no caso dos 86 eles não saberiam, né? Você cerceia todo tipo de comunicação e possibilidade de contato que vem de fora. E a partir desse momento você quebra toda a perspectiva de você imaginar o que vem de fora, entende? É bem louco. O pessoal pode olhar nos YouTube aí os vlogs que o pessoal faz quando entra na Coreia do Norte, esse tipo de coisa. A gente não sabe o que as coisas que acontecem lá, entende? A gente não tem essa informação. Talvez os coreanos do sul tenham um mínimo de informação. Acho que é o mais próximo chega. E esse ato de você cercear, controlar tudo que é possível da informação, poda muito o conhecimento das pessoas. E muito, cara. Muito informação é uma coisa hoje vital. A internet tá aí pra isso. As pessoas não estariam ouvindo pra gente se tivesse esse tipo de coisa, né? Falando disso, manda um salve e manda comentário aí pra gente. Na verdade, a internet, ela pode e não pode ser, né? A fake news tá aí, né? Ela liberta informação, ela liberta todo tipo de informação. Aqui é verdadeira e aqui não é, né? Como dizia tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E quando as crianças ali começam a ser cuidadas pelo Mr. President, Ernest, a gente conhece outra personagem que é muito importante pra história e que vai requentar um plot. De uma maneira inteligente? Sim, mas também requenta um plot, que é a Augusta Frederica, né? Maravilhosa. Gosto. Antes de ser uma federação de arte, ela era um reinado. E ela foi a última princesa desse reinado. E ela tinha um cavaleiro. E esse cavaleiro acabou sendo levado ali, né? Ele morreu e as memórias dele acabou sendo levado pelas máquinas. E aí acabou sendo a principal ali, máquina de defesa ali das máquinas, que era aquela centopeia gigante, né? Que virava uma borboleta, inclusive. O morfo. Agora que vem a minha grande questão. Qual é a idade de Frederica? A Frederica, ela é um baby, cara. Ela deve ter uns 8 anos. Quando mostra as cenas dela do passado com o cavaleiro, ela era muito pequenininha, ela era muito criancinha, tipo de 3, 4 anos, assim. Ela é um baby. Mas se antes da guerra ela tinha 3, 4 anos e a guerra se passou 9 anos, então ela tem 12? Então, ela ainda é uma criança. Também não consegui catar isso aí não, Carol, da perspectiva de idade dela com o resto do mundo, saca? Eu também fiquei em dúvida nessa perspectiva. Sei lá, a linha do tempo ali é confusa na contagem da linha do tempo. E outra, é uma piada da própria obra, porque no anime é levantada essa conversa, né, de qualquer idade dela e não é respondido. Ela só dá uma risadinha, assim, sabe? Ela pode tanto ser uma criança de 12 anos e ter passado só isso, como pode ser uma menina de 15, 16 anos que não se desenvolveu. Sim, sim. Mas eu acho que o comportamento dela é muito condizente com o de uma criança, assim, sabe? Ela tem um grau de maturidade muito bom, mas ao mesmo tempo ela expressa o entendimento dela das coisas e a magnitude das coisas como uma criança em muitos momentos. Assim, eu vou ser sincero que eu quero acreditar que ela seja uma criança. Eu também. Eu adoro crianças sinceras do jeito que ela é, atacando todas as verdades na cara das pessoas. Ela não tem filtro, ela é maravilhosa. Cara, não, eu já comentei isso com a Manu, uma das cenas minhas cenas favoritas é ela dando a real, né, de cabelo vermelho, que é tipo assim... Tu tem que dar em cima do teu macho, senão vão roubar teu macho. A gente tem que lembrar que a Frederica, ela tem o poder de enxergar as memórias, né, das pessoas. As pessoas não sabem, o Shin acaba descobrindo depois, né? Mas ela sabe do passado de todo mundo, né? Ela sabe. Então ela começa a dar lição de moral, lição de vida pra todo mundo ali. Aí todo mundo fica olhando pra que essa criança tá falando pra mim. Ela parece uma mãe de Ná, assim, ela pega tua mão, te olha na cara, e ela fala sem filtro nenhum, assim, tá, o negócio é o seguinte, eu sei que tu gosta dela, bora reagir, meu filho, e o cropped, cadê o cropped? E é legal que ela fala no final, né? Ela chega pro Shin e fala, como assim? Você ficou esse tempo todo falando que não tem perspectiva de um futuro? Olha o que você queria na sua frente. Ela diz pra ele agora, tipo, tu pode querer um futuro pra ti. E é muito bacana essa parte. O anime termina com aquela quase mãozinha dada e tudo mais tal. Pra mim, o final perfeito do anime era os dois juntinhos, todo mundo, aparece a Frederica. E aí, rola ou não rola? Achei interessante ser uma sombra, porque podia ser tanto a vista da câmera mexendo, né, e parecer que a sombra tava juntando os braços, como se eles realmente estivessem meio que se aproximando também. Não, eu acho a ideia bonita. Eu também. Eu acho que ficou bem explícito ali que eles deram as mãos. Era pra ficar aquela coisa meio Yuri on Ice, sabe? Tipo, beijou, ficar aquela expectativa que beijou e queria ver. Ficou bem isso. É que o Carlos queria logo que eu fosse pra macetação, entendeu? Cara, eu gosto muito da Frederica. A Frederica precisava ter falado ali no final. E aí, mano, vocês vão ou não vão? Vai acontecer alguma coisa? Não vai, né? Fala aí, vai, anda. Mas a Frederica fez melhor, cara. Uma cena triste, a Lena chorando de alegria por ver finalmente
finalmente encontrar eles e não sei o que. O Shin sorrindo na frente dela. Aí, de repente, tá a Frederica. Ela tá em cima do Fido. Sendo segurada pelo robô, pega uma câmera descartável e fala, vamos tirar uma foto? Gente, quando postaram aquela foto, eu pulava no quarto, assim, ó. Porque liberaram no Twitter a cena daquela foto. Gente, eu dava pulo, assim, ó. Não era só no Twitter ou foi no final do episódio. Foi no final do episódio, eu acho. Não me lembro. Eu sei que depois eu achei ela na internet também. Gente, é maravilhoso. No final do episódio, liberaram a foto. Com agradecimento, eu dava pulo no quarto. Mas assim, ela estragou o momento, né? Criança, né? Gostamos de criança assim, porque a criança nasceu pra fazer duas coisas, ser sincera e fazer merda, então é isso. Mas voltando pra Frederica, ela requentou o plot da pessoa que é mais importante pra mim, o meu irmão morreu e eu preciso matá-lo com as minhas próprias mãos. Sim, em certo sentido, sim. É o mesmo, o plot dela é o plot do Shin. Na primeira temporada. E o Shin pega aquilo pra ele porque ele acaba virando uma figura muito de irmão mais velho pra ela, né? A relação deles vira de irmão mais velho. O Eugene surge e ele é o irmão mais velho. E eu acho que é um pouco ele pega essa referência do Eugene em relação a ela, porque ele tem uma referência muito diferente em relação ao irmão dele, né? Porque ele acaba criando um bloqueio das lembranças negativas do irmão dele durante um certo período de tempo. E ele vê todo esse carinho, essa preocupação do Eugene, e ele acaba muito transferindo isso pra Frederica. O personagem da Frederica, pra mim, ele é muito importante na segunda temporada por ela ser o contraponto do Shin. Uhum. Porque ao mesmo tempo que ela requenta, igual o Raul falou, o plot, a segunda temporada é muito sobre o desenvolvimento do Shin, né? De todos eles, né? Mais dele porque ele é o personagem principal. Mas é bacana porque você vê o que cada um gosta de fazer, né? Tem a Kurena, ela gosta de roupas, então ela vai nas lojas, não sei o quê. Uhum. A Kurena quer ser herdeira. Eu também quero, Kurena, eu te entendo. A Anjo começa a curtir as paradas de culinária. O Teoto, ele é o desenhista, né? Então eu achei muito bacana que deram uma caixa de lápis de cor pra ele, de presente de Natal, né? Porque ele ficava desenhando só com aquele lápis. O Raiden, ele ganhou uma caixa de ferramentas, né? Porque ele gosta de mexer com essas coisas. Mano, o cara carregou uma geladeira por 3 andares sozinho, velho. O Raiden é muito o estereótipo do mecânico gostoso, mano. Nossa, é muito bizarro isso. Cara, eu não vou negar. Mas ele foi o que mais se deu bem, assim, no fim das contas. Ele e a Anjo, né? A Anjo porque era um negócio mais intimista de você ser cozinheira. E ele porque ele conseguiu fazer amizade com a galera ali que trabalhava com ele, sabe? Ele é um cara mais, assim, mais cabeça, né? O Raiden é o personagem mais pronto, né? De todos eles 5, assim, ele é o personagem mais centrado. E nesse sentido eu acho bem legal que, tipo assim, você não perde a noção do que cada personagem é, né? E as ações deles são muito bem pensadas nessa perspectiva. Então, o Raiden sendo o mais velho de todos ali, eles apresentam assim, né? Ele e a Anjo são os dois mais velhos, mas ele já sendo também a pessoa mais centrada e tudo mais e tal, ele é o cara que sempre que o Shin dá uma despirocada na cabeça, é sempre o cara que chega lá e bate e fala, irmão, tamo junto, ó, tá fazendo merda e tal, esse tipo de coisa. Ele é o brotherzão. A Anjo é a irmãzona, vamos colocar assim, né, que ela é a parte da culinária. Ele é mais a mãezona, né? Isso. E a Anjo, tipo, é muito foda porque ela tenta, tem uma cena que é muito triste, que tem aquele episódio do Fido, que é o episódio, assim, que eu mais chorei. Eu chorei muito vendo Six, mas aquele episódio do Fido é foda. E a gente vê a perspectiva do Fido das coisas. E ele mostra a Anjo chorando. E a Anjo era a pessoa que, tipo assim, ela era muito sentimental, ela era quem mais sentia ali no meio, e ela era quem mais tentava esconder pra se mostrar de forte, pra tentar ajudar os companheiros. Isso eu achava muito triste. Tem o episódio do moleque que gosta dela, que morre também, né? Que aquele é o episódio de morte mais telegrafado do anime inteiro, né? Uhum. Então, mas faz parte da construção dela, faz parte de ela também aceitar a própria morte, porque todo mundo vai morrer. Todos esses arquétipos que a gente vai vendo, eles não se modificam, eles só evoluem, né? Uhum. Porque a Kurena e o Teoto, eles são os dois mais novos, né? O Shin é do meio, mais ou menos, ali, né? E como eles são os mais novos, são eles que extravasam de forma mais assim, mais exacerbada, né? Então, o Teoto, ele dá vários rages, assim, discutindo, querendo se impor na gritaria, esse tipo de coisa. A Kurena também, ela fica chateada com mais facilidade. Então, as reações dos personagens, tanto na primeira quanto na segunda temporada, elas se mantêm a partir da perspectiva do que é a construção de personagens formalizada ali, né? Desde sempre da obra. Família, né? Eles foram colocados ali como uma família. Então, cada um tem um papelzinho ali. E o Raiden é muito legal o momento que eles saem ali do Distrito 36, eles começam aquela jornada. Cara, é muito nítida a preocupação dele com o Shin, porque o Shin, ele muda muito, a partir dele ele fica mais risonho, ele fica uma pessoa mais leve, só que isso é muito assustador pra ele, porque ele começa a pensar, cara, tipo, beleza, ele não... A gente tá prestes a morrer, tipo, ele não tem mais o irmão dele pra lutar,
o que vai ser desse maluco, sabe? Tipo, ele tinha um medo real, sei lá, que o Shin se matasse, sabe? E é muito nítido. E é interessante a gente imaginar o que vai ser do Shin dali pra frente, né? Porque ele é um cara que até então ele queria morrer, sabe? Ele queria terminar a sua missão. E hoje, ele tem um motivo pra não morrer. Ele tem um motivo pra continuar vivendo e continuar lutando pra que as pessoas em sua volta não morram tão bem. Então, ver o Shin na próxima temporada vai ser muito interessante. Por favor, com Dragon Light Nova pro Brasil, eu nunca pedi nada. O drama do anime, ele é muito bem feito, mas eu acho que ele só funciona como animação porque a trilha sonora é muito especial. Cara, eles têm o momento certo de colocar a abertura do anime. A abertura do anime, eu acho muito espetacular, inclusive a primeira temporada, porque o encerramento nunca é o encerramento, sabe? O encerramento podia ser em qualquer momento do anime, depois tinha uma continuação, depois na segunda temporada eles tiraram isso, e as músicas, tanto da abertura quanto do encerramento, eles colocavam no ponto certo, porque funcionava naquele ponto. A abertura nunca era no começo do anime, né? Era sempre ali algum ponto depois, e o encerramento nunca era no final, era algum momento antes. E a trilha funcionava com o que vinha antes e o que vinha depois. Inclusive até a animação, né? A animação do encerramento combinava com o final da cena que tava acontecendo. Era a continuação do anime, né? O compositor é o Sawano, que é o compositor de Shingeki no Kyojin, inclusive. Sem defeitos, nunca errou. É muita obra, né? Que ele pegou Gundam pra cacete. E Creator ele pegou também, né? O mais recente dele é o Legends of the Galactic Heroes, junto com o Shingeki. Que é foda, tá? Só pra falar. Sim. Eu assisto Legend e a trilha sonora de Legend é maravilhosa. E vamos ser sinceros, Sawano é maravilhoso, cara. Que homem. Sim, eu concordo. A trilha sonora... Cara, tipo, X6... tinha que... Se tivesse que entregar todos os prêmios, assim, a maioria dos prêmios do ano, se eu pudesse entregar pra X6, assim, sem mentira nenhuma. Mas eu acho que dá, sim, pra dar um grande crédito à composição das músicas, a trilha sonora de X6, porque eu acho que ela consegue nos conectar muito mais com as emoções dos personagens, e ela tem realmente, como tu falou, Raul, um timing muito bom, como eles aumentam a trilha sonora, como elas nos envolvem na ambientação e nas circunstâncias em que as coisas acontecem. Então a gente consegue ter uma conexão muito mais forte com os sentimentos dos personagens. E é, assim, de uma excelência maravilhosa quando eles fizeram isso. Porque a abertura e encerramento, ela não é só um trabalho de propaganda de começou, terminou o anime. Ela faz parte do anime. Ela faz parte de contar a história do anime ali. Eu não tiro o crédito da composição, sabe? Mas eu acho que não é só ela. Eu acho que ela é o Sazon Master ali, sabe? Sim. E eu digo assim, ó, valeu muito a pena esse timing de X6, esses 3 meses que a gente teve pro final, porque a trilha sonora não decepciona em nenhum momento, nem a animação. As duas ornaram muito bem. Valeu muito a pena. Eu gosto mais da trilha da primeira temporada, mas mesmo assim a da segunda também é muito boa. O encerramento da segunda me pega. E além do encerramento, os soundtracks, cara. Porque você tem toda uma noção o que é tiro de um revólver, um tiro mais forte de uma bazuca, um tiro mais fraco, um tiro mais especial. Todos os tiros têm uma diferença. Você escuta o robô raspando o metal na grama quando é cena em grama. Quando é cena em terra, você escuta ali ele passando na lama. Você escuta o barulho dos motores ali, de cada perna dos robôs se movendo e quando eles estão se movendo. É muito, muito bem feito. Não, um trabalho de sound design muito bem feito, cara. Como tu falou. E aí, puxando já pra trilha sonora também em conjunto, o ato de você conseguir botar os foleys certinho, arrumar ali e fazer essa construção que o Raul falou de tudo ter seu som bonitinho e tudo mais e tal, e a partir desse momento também fazer a construção emotiva com a trilha sonora e tal. X6 dá um banho, cara, dá um banho. Eu não acho que é a melhor trilha sonora do ano passado, mas tá ali entre as top 5, com certeza. Na verdade, tem uma trilha sonora do ano passado que eu acho absurda, então deixa quieto. Se eu tivesse que escolher 2 do ano passado, seria X6 e Odd-Taxi. Então, eu tenho uma sem ser Odd-Taxi, que eu vi de um anime que eu achei, assim, cabulosa a trilha sonora. Não é mix não, né? Não, é Heikei Story. É do pessoal lá da Science Saru, que é do Yuasa. É filme? Não, é série. É animação mesmo. São 12, 13 episódios. E agora a gente vai pra aquele momento super especial, considerações finais e notas pra 86. Esse anime de 86, ele me trouxe sensações muito diferentes, assim. Infelizmente, ele foi um anime que de quase 3 temporadas, né? Porque os 2 primeiros episódios foram jogados pra longe pra caramba, né? Mas eu fico feliz. Antes atrás eu entreguei algo bom do que entregar qualquer tipo de merda. Então, foi interessante nisso, mas me deixa um pé atrás com o que deve ter sido a produção de 86, né? Deve ter sido uma coisa bem louca. Eu sou apaixonado por animes de mechas, assim, e eu acho que
eles normalmente são aonde os autores tentam, muitas das vezes não conseguem, mas eles tentam ir mais longe em discussões que são muito complexas. Discussões de sociedade, discussões de militarismo, discussões de Estado, nação, segregação. No caso de 86, chegou até a acontecer lá no nosso grupo do Cartoon de ouvintes, o pessoal falando de que 86 trata algumas coisas de refugiados, né? Percepção de refugiados, esse tipo de coisa. Então, eu acho que normalmente os animes de mecha, eles se propõem e se possibilitam, até por serem uma sci-fi, e o objetivo da sci-fi é sempre fazer essa perspectiva analista do que é uma sociedade futura, ao mesmo tempo trazendo isso para nossa sociedade atual. Então, eles se permitem a trazer esses temas mais complexos. Nesse sentido, graças a Deus, 86 é um dos animes assim mais recentes, né? Eu acho que o último que talvez tenha trago no sci-fi tantas discussões assim, seja Psycho Pass, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mesmo alguns Gundams recentes não deve ter trazido tantas discussões quanto o 86 traz, né? Então, com essa perspectiva, cara, 86 acaba saindo um anime de um nível pra mim muito alto. Ele é muito diferente do que o normal que tá aí. Porque ele é um anime que cutuca e desenvolve questões muito complexas, faz isso bem e faz isso sem você precisar perder a perspectiva do entretenimento e da construção. Além disso, constrói personagens muito bons. Então o roteiro da mina é muito brabo, assim. Ela sabe construir personagem, ela sabe desenvolver, mesmo que muitas das vezes pareça um novelão. Por isso que eu tô falando, por isso que eu falei isso no meu início. E tem certas conclusões que ela faz que pra mim é novelesca as situações, né? E não entendam como coisa ruim. Novela é uma coisa maravilhosa, tá aí várias novelas do Brasil, inclusive Pantanal agora está maravilhoso. Ele meteu o Pantanal. Cara, Gravado em 8K com o Red, maravilhoso. Sony também. Não, tá bom mesmo. Tá maneiro. o cara mora em Portugal e é noveleiro, tu tá ligado nisso? Assistam Juma e Maria Marruá. Pô, bom demais, cara. Eu amo esse Pantanalzão assim, cara. Falando nisso, o Globo, por favor, queremos remake de Kubanacan, tá? Por favor, gente, peçam um MDA de novelas. Oh, seria bom, hein? Na verdade, já tem uma pauta muito antiga no canal, Raul, que um dia a gente pode chamar a galera aqui, quem quiser participar, tá? Que é, que novela é tal anime? Oh, delícia isso aí, hein? Essa é muito boa, hein? Eu gostei, seria legal. Já estão convidados aqui, essa pauta vai sair no Cartoon esse ano. Como eu falei, a resolução são novelescas e eu tenho um problema que me faz tirar bastante pontos de 86, que é a questão da direção, que em certos episódios é muito foda. Tem umas direções muito brabas em 86, assim. Tem episódios de 86 que são muito elevados por causa da direção. Na verdade, eu tendo até a falar que a história em si é uma história que você conhece o que vai acontecer, mas a edição de 86 eleva ela, entendeu? 86 tem episódios assim com direção de sutilezas, de rimas visuais, de construções narrativas assim que são primorosas. E tem uns episódios que eu acho assim, entendeu? Meio chatos assim. Então, tipo, 86 ele tem esse inconstância, mas não é uma inconstância como, por exemplo, tem Sonobisco. Sonobisco pra mim tem uma constância maior nesse quesito. No todo, vamos dizer aqui que 86 é um 85 ali muito bem mesmo. Tanto que eu queria colocar no nosso Cartoon Award em melhor animação, muito por causa da direção. Aí você vai falar, pô, cara, mas tu se sente incomodado? Me sinto, porque tem alguns episódios que quebram muito isso. Mesmo sendo um ou dois só, ele quebra muito essa perspectiva que me constrói no resto de toda a obra. E eu não curto muito isso. Então, nesse sentido, assim, com tudo isso de bom, tudo mais e tal, a minha nota pra 86 é 8,5. Pra esse mechazão aí gostoso, com criança maravilhosa, que é verdadeira, futuro mecânico gostoso, e casal que não é casal ainda, porque isso aqui é uma novela de otaku. Mas é que a gente tá vendo o web namoro virar real, entendeu? Tipo... exatamente, entendeu? 86 primeiro me deixou muito confusa. Depois que eu comecei a entender tudo que tava acontecendo, eu parei pra analisar muita coisa, muita dessa complexidade que tem analisando a sociedade, como o Carlos falou. Essa reflexão que faz sobre muitos temas atuais também, né? Assim como guerra, assim como a sociedade se comporta e os reflexos dessa guerra na sociedade. E aí eu comecei a gostar e comecei a tentar entender melhor como é que funciona essa política no anime, pra eu tentar aprofundar melhor no sentimento dos personagens. O que não precisou muito, porque o anime, o roteiro em si, o desenvolvimento do roteiro, acabou me deixando bem imersa nessa história, né? Então eu não precisei, sei lá, fazer uma análise profunda de como é aquela política e como que funciona tudo, né? Então eu consegui captar bem essa mensagem do anime.
Eu só fiquei um pezinho atrás com as batalhas, porque algumas batalhas eu achei repetitiva. Alguns dos Juggernauts lá, que não era mais Juggernauts, era o do outro da Rugiard, né? Eram muito repetitivas, sabe? Tipo, faziam o mesmo movimento. Ô, Carol, e algumas delas são confusas, né? Tem esse detalhe também. Sim, algumas são muito confusas. Então eu fiquei assim, ainda bem que o foco do anime não são as batalhas. Ainda bem, porque quebrou muito, sabe? Ficou muito repetitivo algumas batalhas. Então você ficava pensando assim, vamos pular um pouquinho. É legal o que tu tá falando. É bem legal, Carol, porque, tipo, só intrometendo, 86 não escolhe narrar a guerra da perspectiva da guerra como um todo, como algo grande. Ele escolhe narrar a partir do micro ali com os personagens, né? E aí isso dá mais peso na narrativa pra gente, porque os personagens são bons, do que necessariamente a guerra, porque a guerra, como a Carol falou, é meio sem graça. Enfim, aí por essas batalhas repetitivas e algumas coisinhas assim, que eu vou dar a nota 8. Mas assim, desenvolvimento de personagem pra mim, olha, foi assim, na primeira temporada, chegava uma certa hora que eu tinha até medo de me apegar a personagens e ele morrer. E eu ter que chorar pelo resto do dia e ficar muito mal. Eu fiquei com muito medo disso, mas enfim, foi um desenvolvimento muito bom. Morreu gente. Foi triste, mas não foi tão ruim quanto eu imaginava. Eu sou muito cadeirinha de X6, muito mesmo. Quando ele saiu em abril do ano passado, eu não cheguei a acompanhar ele semanalmente. Ele tava batendo muito de frente com aquele outro anime Vive, não sei como é que pronuncia, por eles terem temáticas muito similares, e eu peguei ele muito no supetão pra acompanhar ele, e eu consegui me apegar muito à história, aos personagens, principalmente por ele ser um reflexo muito atual do que a gente tá vivendo hoje em dia, que é um reflexo da nossa história passada, que a gente não aprendeu em alguns pontos, e eu acho que ele desenvolve muito melhor a temática de guerra e pegar influências históricas muito melhor do que outros animes, fica aí indireta, mas tudo bem. E eu sinto que ele é um anime que conseguiu explorar muito bem os seus personagens, cada um da sua maneira, influenciando a história, cada um da sua forma, e ele consegue desenvolver muito bem o que ele quer passar pra gente, trazer essas reflexões de sociedade, psicossociais e também de guerra, e é bem aquela frase que a gente leu bastante quando teve esses últimos acontecimentos pra gente, que guerra é jovens resolvendo conflitos de pessoas velhas, e era mais ou menos assim essa frase, e é muito que reflete X6 e como a guerra interfere na perspectiva de futuro de cada um, na questão do básico pra se sobreviver, e é um anime que vale super a pena conferir, e que eu acho que as pessoas poderiam dar muito uma oportunidade pra ele. Como eu disse, sou muito cadeirinha de X6, eu tô torcendo muito pra que a Light Novel venha pro Brasil, dá esperança de web namoro, que o web namoro pode dar certo em algum momento. Então, a minha nota pra X6 eu vou dar 9. Eu realmente gostei muito, eu tô só pelo anúncio da próxima temporada. Muito legal, Manu. Lembrando que essa frase que você falou é de Troia. Obrigada. A guerra é o jovem resolvendo o conflito do velho. E é bem assim X6, sabe? É o usurpador dos sonhos dos jovens ali. Porque eles não tiveram chance nenhuma de se defender. Foi literalmente uma questão racial e que traz muito bem essas questões históricas que souberam desenvolver muito bem dentro do anime. Ele passa uma mensagem que tu consegue refletir sobre ela de uma forma positiva, porque eu sinto que a Sato, ela não falhou nisso. Ela não causa uma rachadura entre o público que fica quem tá certo e quem tá errado. Ela realmente leva o público a refletir sobre o que tá errado ali, aonde a sociedade errou e por que ela errou nisso, e as consequências disso a partir dali, porque aquele povo que o Distrito 85 isolou foi o mesmo povo que salvou eles depois. Olha aí, essa frase foi dita por Odisseu e Troia. Eu sou apaixonado por esse filme. Se você não assistiu Troia, assista, é espetacular, até hoje. Inclusive tem o Brad Pitt gostosão nesse filme. Brad Pitt é gostosão até hoje, é um velho gostoso, safado. Pô, mas nesse ele tá sacanagem, mano. Ele tá cabeludão. Cara, ele tá cabeludão, mano. Nossa senhora. Agora ele tá com aquela juba prateada gostosa. Tem ele e o cara do Piratas do Caribe, o Legolas. É verdade, tem o Legolas. O Orlando Bloom? É, Orlando Bloom. Orlando Bloom é o cara que faz a merda toda. É o filho mais novo de Troia. Eu vou mandar meu currículo pra ser Sugar Baby deles. Voltando a 86. Eu concordo com tudo que vocês comentaram. Inclusive, uma coisa que o Carlos falou, acho que complemento com a outra coisa que a Carol falou, que é a questão de uns episódios parecerem meio chatos. E são justamente os episódios focados na guerra, porque a guerra é mostrada de uma maneira muito ilustrativa por uma série focada em guerra, sabe? Que se fala de uma guerra.
Como eu disse antes, o foco não é esse e tudo mais, é nos personagens e não na guerra em si, mas você não pode deixar tão ilustrativo assim a guerra, cara. Nos episódios da guerra tem coisas que acontecia lá que não fazia sentido. A menina dando informações lá e não sei o que, fala, faz isso, faz aquilo, e você não entende o porquê, porque nada daquilo é explicado, porque é só pra ilustrar. E aí você pegar 1, 2, 3 episódios inteiros só disso, fica um pouquinho maçante, principalmente na primeira temporada. Então, na primeira temporada, o anime dá uma sofrida disso aí, principalmente nos episódios de guerra. É meio chato, porque eles só ilustram, eles não colocam como uma coisa que realmente seria palpável. Fora isso, uma direção muito bem feita, uma animação espetacular, trilha sonora espetacular, um roteiro e design de personagens invejáveis, né? A gente elogiou esse anime durante o episódio inteiro. Pra mim só tem esse errinho, mas como esse errinho faz parte do anime, pra mim a minha nota é 9,5. E com as notas dos meus colegas, a nota pra 86 é 8,75. Olha aí que beleza. Eu quero temporada 9, eu quero Light 9 no Brasil. Pelo amor de Deus. Eu espero que tenha mais novela na segunda temporada, porque a novela é bom demais, tá? Ah, por favor. A gente chama uma novelinha, entendeu? Agora que o web namoro tá dando certo. Exatamente. E você? Gosta de novela? Gosta de animes novelescos? Gosta de anime que o drama se tenha um foco muito maior do que a guerra? Comenta pra gente, comenta o que você achou de 86, comenta pra gente quais animes que sejam parecidos com 86 que você gostaria de ter episódio aqui. É só mandar aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. É claro, você também pode mandar mensagem lá, se você escuta a gente no Spotify, enquanto você tá ouvindo, você pode deixar aquele recado e dar nota. É, amigo, e claro, sobrou aquele dinheiro, você recebeu o PIS, né? Chegou um dinheirinho a mais, ganhou aquele presente, você fala, pô, eu quero ajudar os caras lá a melhorar o áudio, a melhorar a produção, a pagar um editor, porque o Raul e o Lucas sofrem toda semana. Você pode fazer isso, você tem um botãozinho lá no Twitter, onde você pode mandar um PicPay pra gente aí, ó, diretamente, e nos ajudar a transformar esse podcast em um podcast ainda melhor. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau. 1, 2, 3, let it through. 4 and 5, you got it too. Kalisome no yozoraを照らす。Handle it with light 途方もないくれ別れを告げる確かな声を聞け。Stand up and get started. 気の向くまま It's depending on your heart. Can't they see a part of your sky? 広がった世界に描いていく憧れはいつか消えてしまうのか Raise your hands up to the sky. Don't you take the picture? 今未来を繋いで Listen up to homemaker. How to love my baby. どんなに夜朝だってそこに答えがない Seven our dream has come true. And I what you gonna do? 無防備な吐息が目をフライズ Have a sight そうにさない些細な笑顔も喜び合える日が来るなら Stand up and get started. 気まぐれでもいい It's depending on your heart. Can't you see parts of your sky? 翼立ちして覗いていたレンズのその先に踊るリズムのように Raise your hands up to the sky. Don't unknown dimension. あなたの fish light there. Listen like a homemaker. How to love my baby. どんなに愛していたって音に乗せれない Smile with me with your white feet. 素直に to feel so free. ここから変わらない Rather go so memories. Smile with me with your light please. 素直に to feel so free. これから変わらない Rather go so melodies. Stand up and get